Eu não sei vocês, mas eu tenho muita lembrança da minha infância. Situações assim bem pesadas que me marcaram mesmo, que eu não esqueço até hoje. E eu vou contar agora uma das coisas que mais marcaram a minha vida. Quando eu tinha 11 anos, eu lembro exatamente da cena da minha mãe chegando em casa e pegando o meu pai com a melhor amiga dela na cama. Exatamente, na hora H. Foi o dia mais triste da minha vida, porque eu vi a minha mãe sofrer muito. Nesse mesmo dia, o meu pai já arrumou todas as coisas dele e foi morar com essa melhor amiga da minha mãe. Foi aí que começou o nosso sofrimento, porque essa mulher, ela não deixava a gente em paz, ela não deixava a minha mãe em paz. Ela ficava provocando a minha mãe, ela passava pela minha mãe soltando piadinhas. Ela jogava lixo no quintal de casa, cocô de cachorro. Ela fazia fake pra ficar comentando nas fotos da minha mãe, mandando minha mãe emagrecer. Assim, eu posso afirmar pra vocês que foi a pior fase da nossa vida. A minha mãe, ela entrou em depressão e eu sofria de ver a minha mãe sofrendo e tipo assim, de não conseguir fazer nada. Até que os anos se passaram e graças a Deus a minha mãe conseguiu superar. E eu cresci. Nesses anos todo eu fiquei sem conversar com meu pai. Porque quando aconteceu tudo eu parei de falar com ele e eu falei pra ele que eu só voltaria a conversar com ele o dia que ele largasse daquela biscate. E foi o que aconteceu. Ele largou dela e voltou a falar comigo. Tá bom. 2 meses depois, essa ex-mulher do meu pai, ela começou a namorar. E logo depois, por coincidência, que na verdade eu acredito que seja destino, o namorado dela começou a trabalhar de segurança no salão onde eu trabalhava. E a ex do meu pai, gente, ela é nova. Então, tipo assim, o cara, além dele ser, tipo, pouca coisa de diferença de idade comigo, pensa num gato. Foi quando eu vi a oportunidade de vingar a minha mãe e comecei a jogar o meu charme pra cima dele. Foi então que eu comecei a jogar charmes pra cima dele. Até que deu certo. Um certo dia, ele pediu meu número de telefone e eu passei. A gente conversou tanto, mas tanto. E dias depois, ele me chamou pra sair. Saímos 1 vez, 2, 3, até que a gente começou a ficar sério. Foi quando ele largou dela e logo a gente já se assumiu. Quando essa mulher descobriu a gente, descobriu tudo, ela foi na porta do meu trabalho pra me pegar. Só que a minha mãe descobriu que ela tava indo me pegar. Então a minha mãe também foi até o meu trabalho e chegando lá, gente, minha mãe levou aquela mulher pra rua e, gente do céu, eu acho que todos esses anos de ódio, de raiva que a minha mãe tava daquela mulher, ela descontou nela. Mais minha mãe bateu, mais minha mãe bateu. E enquanto a minha mãe batia, ela falava, você se mete comigo, mas com a minha filha você não se mete. Depois desse dia, a gente nunca mais ficou sabendo nada sobre essa mulher. Hoje eu continuo namorando com segurança, no caso com o meu namorado, eu estou com ele até hoje. A gente comprou um apartamento junto e ano que vem a gente vai casar. Não vou mentir, no início a intenção era somente de vingar mesmo a minha mãe. Porque era uma coisa que eu tinha dentro de mim desde muito pequena. Mas eu acabei me apaixonando por ele. A minha mãe, no começo, ela não gostou muito quando ela descobriu, porque por conta da situação, como aconteceu, ela não achou que eu fiz certo. Mas hoje ela super apoia, ela gosta bastante do meu namorado, eles se dão super bem. Meu pai não aceita de jeito nenhum, mas eu não ligo, afinal nunca me deu nada. Hoje eu posso falar que eu tô feliz, eu sou uma pessoa feliz, a minha mãe é feliz, eu vejo que hoje ela é uma mulher realizada, graças a Deus, e tá tudo bem. A única coisa que realmente me importa nesse mundo é a minha mãe. Primeiro Deus, segundo minha mãe, em terceiro meu namorado. Quando eu era pequena, eu tinha um grupo de amigos onde a gente cresceu juntos.
E tinha um menino nesse grupo, um amigo meu, que eu era apaixonada nele. Mas ele só me via como uma amiga mesmo. Até que o tempo foi passando, crescemos e terminamos a escola. Mas a gente manteve ainda a amizade, todo o nosso grupo. E esse meu amigo, ele era assim o principal do grupo, porque todo mundo amava ele de paixão. Ele era incrível. Foi quando cada um começou a seguir a sua vida, indo embora da cidade para trabalho, para estudos. E nisso acabou que a gente perdeu o número de todo mundo e o contato com todo mundo. A gente nunca mais viu nada um do outro, a gente nunca mais se viu, nunca mais nos falamos. Beleza, passou alguns anos e um certo dia, esse meu amigo que eu era apaixonada quando eu era pequena, ele me achou no Facebook, me mandou uma solicitação e ali a gente já voltou a conversar. Foi muito bom reencontrar ele. A gente conversava todo santo dia. E tipo assim, nunca acabava o assunto. A gente relembrava a nossa infância, o nosso tempo de escola. Ele disse que até tentou contato com os outros, mas que ele não conseguiu. Beleza. Quando a gente se aproximou novamente, eu percebi que eu ainda tinha um sentimento especial por ele. Até que uma vez, era de madrugada, e eu tinha sonhado que o meu irmão tinha capotado a moto dele. E no sonho, o meu irmão, ele morreu. Nisso, eu acordei assustada e assim, pingando suor. E quando eu olhei pro lado, gente, eu tô me arrepiando. Quando eu olhei pro lado, juro pra vocês, tinha uma sombra preta deitada do meu lado, chorando. Quando eu vi aquela sombra, eu dei um pulo da cama, comecei a gritar, chorar e chamar minha mãe. Minha mãe rapidamente veio pro meu quarto, só que tipo assim, eu mostrava, eu apontava a sombra pra ela deitada na cama, só que ela falava assim, filha, não tem ninguém na sua cama. Contei pra ela do sonho que eu tinha tido com o meu irmão, então ali a gente ajoelhou, nós oramos pelo meu irmão, repreendemos tudo e voltamos a dormir. Depois que a gente orou, aquela sombra simplesmente sumiu da minha cama. Tá bom. No dia seguinte, eu mandei uma mensagem pra esse meu amigo contando pra ele o que tinha acontecido comigo na madrugada anterior. Eu contei até mesmo na intenção de puxar um assunto com ele e tal. E ele me deu mó atenção, ele acreditou em mim, conversamos bastante sobre, sabe? Enfim, um certo dia eu tava deitada já pra dormir, só que antes, de dormir eu fiquei mexendo um pouco no celular. Quando uma amiga minha das antigas, que também me achou no Facebook, me mandou uma solicitação. Aceitei e já logo começamos a conversar. A gente se atualizou de tudo, a gente falou de tudo. Lembramos, do passado, do nosso tempo de escola, amizade. Ela contou como que tava a vida dela atualmente, eu contei como que tava a minha. Até que eu entrei no assunto do meu amigo. E contei pra ela que a gente também tinha se encontrado, que na verdade ele tinha me encontrado. Nisso, minha amiga me respondeu assim, amiga, mas como assim? Você tá falando da pessoa errada, porque o fulano, nosso amigo de infância, ele morreu. Nisso, eu respondi pra ela dando risada, kkkk, e falei assim, tá doida? Eu tava falando com ele agora. Foi quando a minha amiga me mandou as fotos do acidente dele. Ele tinha morrido há 2 anos num acidente de carro. Ela só sabia também porque ela tinha a irmã dele no Facebook e um dia ela passando lá, ela acabou vendo. Pensei comigo, não tô doida, então o que eu fiz? Eu fui tirar os prints da nossa conversa pra mandar pra ela. Mas quando eu fiz isso, a conversa já não tava mais lá. Não tinha mais foto e tipo assim, a caixinha, a conversa tava lá, só que a conversa em si tinha apagado, tinha sumido. Eu fiquei dias e dias passada, atormentada. Eu tinha pesadelos. Eu até contei pros meus pais, mas eles não acreditaram. Eles falaram que era alguém fazendo uma pegadinha comigo. Mas quem faria isso e por quê? E se eu falar que eu sinto que era ele? E eu juro que eu não tô louca, viu? Eu até entrei no Facebook dele de novo pra ver se eu achava alguma coisa, mas, gente, não tinha nada falando sobre a morte dele. E depois que eu descobri isso, que a minha amiga me contou isso, acreditem se quiser,
Ele sumiu, a gente nunca mais conversou. O número pelo qual a gente conversava, eu tentava ligar, dava que o número não existia. Mas é isso. Isso aconteceu comigo e eu posso garantir pra vocês.